Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta segunda-feira. 13 pessoas morreram em acidentes nas estradas mineiras nos últimos 4 dias. E o acidente que parou Belo Horizonte logo na saída do feriadão na última quarta-feira, que matou 3 pessoas da mesma família, foi a motivação para o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, entrar hoje na justiça pedindo a gestão da via. O prefeito reclamou que belo-horizontinos e mineiros estão sendo tratados como cachorros, gatos e passarinhos pelos órgãos competentes. Um estudante com paralisia cerebral foi deixado para trás enquanto todos os coleguinhas foram ao cinema. A família reagiu e a prefeitura tomou providências. Prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, é indiciada por homicídio duplamente qualificado de jornalista e por mais 2 crimes. Em encontro realizado em Belo Horizonte, empresários dizem que a crise está passando. Lojas de eletrodomésticos erram na hora de informar os juros dos parcelamentos aos consumidores. Foi o que apontou uma blitz realizada hoje pelo Procon. E também vamos falar de futebol. Todos os detalhes sobre a vitória do Cruzeiro, que levou o time de volta ao G6, e sobre o empate do Atlético, que continua fora da zona da Libertadores. E hoje é dia de Pachecão. A provocação do professor é a seguinte: diante de uma crise, olha, jamais reclame. Esse puxão de orelha vem, claro, com muito bom humor. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Prefeitura de Belo Horizonte quer administrar o anel rodoviário e ainda um trecho da BR-040 e outro da 381, ambos que passam pela capital. A Prefeitura entrou hoje com uma ação civil pública na Justiça Federal contra órgãos federais e uma empresa. Os citados foram a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e também entrou contra a concessionária Via 040. Essa é uma resposta da Prefeitura ao último acidente ocorrido na semana passada que matou uma família e deixou vários feridos. Uma triste rotina. De 2017 até o ano passado, foram incríveis 25.219 acidentes no anel rodoviário, uma média de 6 por dia. 319 pessoas morreram neste período e mais de 10 mil ficaram feridas. Na semana passada, mais uma tragédia. Uma carreta desgovernada atingiu 6 veículos e uma bicicleta. 3 pessoas morreram. O prefeito Alexandre Calil, que já havia demonstrado interesse na municipalização do local por meio de uma rede social, classificou as mortes como assassinato. A pedido de Alexandre Calil, foi protocolada na última sexta-feira uma ação civil pública contra a União e a concessionária Via 040. O prefeito reivindica que a administração de trechos do anel rodoviário seja de responsabilidade da prefeitura. Ninguém quer pegar e ser o dono do anel, não. O anel pode ficar, inclusive, na mão de quem está. O anel só pode... A única coisa que o anel não resiste, como tudo na vida, é o abandono. Aqui não tem cachorro, gato, nem passarinho. Aqui tem mineiro e Belo Horizontino. O procurador-geral do município, Tomás de Aquino Rezende, explicou o teor da ação, que também envolve a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestre, e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Tem uma ação civil, uma ação civil pública, onde o município de Belo Horizonte requer ao judiciário que transfira a gestão desse trecho de 27 quilômetros, que são 10,5 da 040, da 381 e da 262, que são dentro do município de Belo Horizonte, para a administração municipal. Evidentemente também que o juiz determine a transferência dos recursos necessários para essa manutenção dessas vias. O prefeito lembrou que só em sua gestão já são 11 mortes. E segundo Calil, nenhum órgão está se movendo para mudar essa realidade. O caso lá hoje já não é de estrada. É como se fosse caso de tiroteio, de bandido, de PCC, é questão de morte. Então o que nós temos que evitar é morte. Evitar morte em trânsito não é tão difícil, é só não abandonar. Calil também determinou uma representação criminal contra o superintendente regional do DENIT. Considerando que o presidente do DENIT em Minas Gerais, que é o responsável pela gestão do anel rodoviário, está cometendo alguns delitos por omissão, por negligência. Ainda não há nenhum planejamento do que deve ser feito nos trechos caso eles passem para a prefeitura. No momento, o executivo está focado em conseguir a administração e os recursos para executá-la.
Esse país é um ninho de cérebros. O que falta não é gente para fazer, é dinheiro e boa vontade para fazer. A nossa produção entrou em contato com a ANTT e com a concessionária Via 040, que disseram que ainda não foram intimadas e por isso não vão se pronunciar. O DENIT também foi procurado pela nossa equipe, mas ainda não se posicionou sobre a ação da Prefeitura e nenhum representante da União, que também foi citado em nossa reportagem, foi encontrado para repercutir o assunto. E ainda falando sobre rodovias, o feriadão mais uma vez teve diversos registros de acidentes e mortes. Pelo menos 13 pessoas perderam a vida nas estradas desde a quinta-feira da semana passada, isso só em Minas, hein? Vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Yara Fantoni, que tem o balanço completo para nós. Boa noite, Yara. Boa noite, Inácia. É com muita tristeza que 13 pessoas morreram nas rodovias federais, segundo dados levantados pela Polícia Rodoviária Federal. Então, só na BR-040 foram 6 mortes, como a gente pode ver algumas imagens aí. Na 116 também 6 mortes e 1 morte na BR-262, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. Já na BR-381, que é da autopista Fernão Dias, foram 89 acidentes, mas sem vítimas fatais, ainda bem, né? Obrigada, Yara. Daqui a pouco você volta com informações sobre outro assunto de hoje, tá bom? Obrigada. Bom, a prefeita de Santa Luzia, a Roseli Pimentel, do PSB, foi indiciada hoje pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado de um jornalista do município e por ainda 2 crimes de desvio de dinheiro público. A prefeita e outros 3 homens foram presos na última quinta-feira. De acordo com as investigações comandadas pelo delegado César Matoso, a prefeita de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, foi indiciada por homicídio duplamente qualificado e peculato. Ela planejou e mandou matar o jornalista Maurício Campos Rosa em agosto do ano passado. De acordo com as investigações, a prefeita de Santa Luzia, na região metropolitana, Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, usou dinheiro da própria prefeitura para financiar a morte do jornalista Maurício Campos Rosa, dono do então jornal O Grito. O crime aconteceu em agosto do ano passado. A vítima foi atingida por 5 disparos de arma de fogo, sendo 7 disparos proferidos no local. Nós também fizemos o rastreamento financeiro, o pagamento ao Paulo César foi materializado nos autos e os indícios apontam o cofre municipal, a quantia aproximada de R$20 mil que foi disponibilizada para o financiamento do assassinato. De acordo com o delegado, a motivação estaria numa possível inversão editorial do jornal, o que poderia prejudicar Roseli como candidata nas eleições. A motivação do fato se deu por chantagens da vítima, né, que cobrava valores em dinheiro da então candidata a prefeita do município de Santa Luzia. E essa ordem partiu dela a um auxiliar dela, que é o indiciado Alessandro, que contratou o executor Paulo César, que, por sua vez, lançou a mão dos indiciados David e Gustavo na execução da vítima. Além da prefeita, outras 3 pessoas estão indiciadas pelo assassinato e 5 funcionários públicos de Santa Luzia vão responder por peculato. A prefeita está presa no complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, na região leste de Belo Horizonte. Todos os indiciados negam envolvimento com o crime. O jornal com notícias da região, que era distribuído gratuitamente há mais de 20 anos, deixou de circular depois da morte do jornalista. A prefeita teve o mandato cassado 5 vezes e ainda estava no cargo por causa de uma liminar. Ela e o vice-prefeito são acusados de desvio de verba para campanhas eleitorais. Uma criança de 9 anos que tem paralisia cerebral foi deixada para trás, enquanto os colegas de turma foram a uma excursão ao cinema levados pela escola. A nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Cláudio Yoshinaga foram conversar com a família e também com uma especialista que disse que as escolas, mesmo as privadas, não estão preparadas para a inclusão plena. A dor foi compartilhada no Facebook. A realidade de um despreparo na inclusão social foi sentida por muitos.
Mais de 15 mil curtidas, 4.500 comentários e quase 6 mil compartilhamentos. O filho de Dona Adriane, o João Pedro, foi deixado na escola enquanto toda a turma foi ao cinema. Quando ele chegou aqui, eu falei, olha, ele chegou com um balão do Sesc. Eu falei, olha, então eles acataram, né, o meu pedido e levou ele no cinema. Então, a auxiliar do transporte falou, não, o João não foi. O João foi o único que não foi. Nessa hora, eu coloquei uma postagem no meu Facebook, como um desabafo, falando mesmo como as pessoas não têm noção do que é incluir. O João Pedro tem 9 anos e estuda em uma escola inclusiva. Ele possui paralisia cerebral, um conjunto de desordens que afeta o cognitivo e o movimento. Mesmo com a autorização da mãe do João, a escola não levou o menino para o cinema. Mas olha o que ele gosta de fazer nas horas vagas. Ver televisão. Se ele gosta de televisão, ele ia gostar do cinema? Uai, a tela quanto maior, melhor. Lógico que ele ia gostar. Antes do ocorrido, a Dona Adriane já havia denunciado a antiga escola do João, uma instituição de ensino especial, ao Ministério Público. Segundo ela, o local era precário e não tinha preparo para receber os deficientes. Era um local insalubre e não é só por questão assim, eu sou contra a escola e o professor quem estava lá. O governo mesmo que não repassa verba para a escola, os professores são pessoas capacitadas de anos que trabalham com pessoas com deficiência, mas tinham alunos para eles trabalharem e era poucos funcionários, poucas pessoas para a demanda de pessoas com deficiência. Para essa especialista, a educação vive um momento crítico e a capacitação dos profissionais é realmente fundamental. Para atender as demandas dessa criança, desse jovem que chega à escola com as mais diversas necessidades, síndromes e transtornos, ela precisa de outros profissionais. E até então a escola não era necessário, não era exigido que a escola tivesse esses profissionais. De repente, de um dia para o outro, a escola passa a ter que absorver esse tipo de demanda. Ela também não está preparada para isso. Renata, que trabalha em uma instituição de ensino particular, também vê o problema aparecer nas escolas privadas e alerta: família e escola precisam caminhar juntas. Não adianta agora a gente falar quem está certo, quem está errado, colocar uma série de impedimentos aí nesse problema, trazer isso para a mídia de uma forma agressiva. Eu acho que trazer para a mídia, mas sim como algo que nós precisamos sentar juntos. A educação, ela passa por um caos, ela passa por uma sequela muito grande. Nós precisamos ajudar. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Belo Horizonte informou que a atitude da escola não reflete as ações adotadas pelo órgão. Reforçou ainda que todas as escolas são orientadas a desenvolver atividades que contemplem a participação dos estudantes com deficiência e que, imediatamente ao tomar conhecimento sobre o fato, realizou uma reunião com a mãe do aluno, com a direção da escola, os professores e a coordenação da escola integrada e também com a diretora regional de educação para esclarecer os fatos. A Secretaria Municipal garantiu que isso não vai se repetir. A coordenação da escola já formalizou um pedido de desculpas para a mãe do estudante. E a Polícia Militar registrou uma ocorrência de estupro em uma escola municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A mãe de uma estudante de 7 anos contou que um zelador da escola teria abusado da filha do banheiro da instituição. O fato teria acontecido no dia 30 de agosto, mas somente na última sexta-feira, a criança de 7 anos contou para a mãe que registrou a ocorrência. Ela disse à polícia que a filha foi estuprada pelo zelador do colégio. A menina estuda na Escola Municipal Carlota de Andrade Marques, no bairro Panorama, zona oeste de Uberlândia. O homem teria dito que ia pegar papel higiênico quando cometeu o abuso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que abriu uma sindicância interna para apurar o ocorrido e que acompanha o trabalho das autoridades para tomar as medidas necessárias. Informou ainda que pediu o auxílio do Conselho Tutelar no acompanhamento da família da vítima. Você confere agora mais notícias que são destaque no noticiário de Minas desta segunda-feira. Doenças contagiosas. Começou hoje em todos os postos de saúde do estado a campanha de multivacinação promovida pelo governo federal. Até o dia 22, as famílias devem procurar as unidades para atualizar os cartões de vacina das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ocupação de terras. 200 pessoas fizeram uma manifestação pacífica hoje na sede do INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que fica no bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital.
Eles reivindicam uma solução para a invasão das fazendas Brejão e Tapera, no município de Brasilândia de Minas, na região noroeste do estado. Sem greve, metroviários de Belo Horizonte desistem da paralisação que começaria hoje. A decisão foi tomada em assembleia realizada no final de semana, depois que o Tribunal Superior do Trabalho sinalizou que vai homologar as cláusulas sociais dos metroviários em audiência marcada para o dia 20. De acordo com o Sindimetro-MG, são mais de 100 cláusulas que incluem benefícios como plano de saúde e ticket alimentação. Fogo na vegetação. O Corpo de Bombeiros controlou hoje um incêndio que atingia desde a última quinta-feira a Serra de Ouro Branco, na região central do estado. Além de bombeiros, pelo menos 40 brigadistas auxiliaram nos trabalhos. Aviões e um helicóptero também foram utilizados no combate. Mulher Além das Gerais. O prêmio criado pela Federaminas Mulher foi lançado hoje em cerimônia realizada em Belo Horizonte. As concorrentes serão indicadas pelas câmaras da mulher empreendedora ligadas às associações comerciais e empresariais do estado. Segundo a presidente da Federaminas Mulher, Ieda Fernal, o prêmio homenageia mineiras que se destacam no cenário nacional. Há 27 anos, o Código de Defesa do Consumidor passou a vigorar no Brasil. E para marcar a data, o Procon Municipal de Belo Horizonte realizou hoje uma série de fiscalizações no comércio varejista da capital. E quem acompanhou foi a nossa repórter Yara Fantoni, que volta a conversar conosco direto da redação. O que você encontrou nessa blitz acompanhando a equipe do Procon? Yara, conta para nós. Isso mesmo, Inácio. Os fiscais do Procon fizeram uma blitz pelo centro de Belo Horizonte na tarde de hoje. O que eles constataram de mais importante? Problemas no parcelamento, falta de informações sobre os juros, a tal da venda casada, Inácia, que é muito comum. Você oferece um serviço e outro serviço acaba estando acoplado. Então fica interessante uma segunda venda que faz o consumidor comprar mais. E também a propaganda indevida. A gente está vendo algumas imagens aí. O valor da parcela parece enorme e depois o número de parcelas bem pequenininho. E o que a gente viu? Alguns consumidores passam, olham, ficam interessados, mas na hora que vão realmente ver o valor, fica bem diferente daquilo que foi à primeira vista, né, Inácia? Ok, Yara, obrigada pelas informações. O consumidor tem que ficar mais atento, hein? Olha, e segundo o Procon, foi lavrado, então, para essas empresas que a Yara citou, um auto de infração e essas lojas têm um prazo de 10 dias para resolver a situação. Se isso não for feito, elas serão multadas. O Atlético só faz um ponto contra o Palmeiras e o Cruzeiro volta para o G6, onde estão os times mais fortes do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes sobre a rodada do final de semana a gente te conta daqui a pouco. Deu empate entre Atlético e Palmeiras no fim de semana. Em um jogo movimentado no qual o Galo chegou a ficar com 2 jogadores a mais, o time paulistano abriu o placar. Em uma cobrança de pênalti, Fábio Santos conseguiu igualar o jogo, que não passou disso. Com o empate dentro de casa, o Atlético ficou mais longe da zona da Libertadores. Atlético e Palmeiras fizeram um jogo eletrizante, com direito à bola no travessão aos 6 minutos de partida. Os donos da casa insistiam, mas paravam em Fernando Praz. Alex Silva foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Fred cobrou e Praz fez grande defesa. Em um contra-ataque fulminante, o William driblou Léo Silva e passou para Daverson abrir o placar para o Palmeiras. A resposta atleticana veio após mais um pênalti. O árbitro viu Luan puxar a camisa de Léo Silva e expulsou o zagueiro palmeirense. Desta vez, Fábio Santos cobrou a penalidade e com perfeição, 1-1. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras teve este pênalti a seu favor. Daverson bateu fraco e Vitor defendeu. Para piorar a vida dos visitantes, o William foi expulso por agredir Valdívia. Com 2 jogadores a mais, o Atlético se lançou ao ataque, mas brilhou a estrela de Fernando Praz. Para o Palmeiras, um empate heróico. A equipe leva 1 ponto para São Paulo com 2 jogadores a menos. Já o Atlético perde uma grande oportunidade de se aproximar da zona da Libertadores. Tem uma possibilidade real de entrar no G6, mas nós temos que trabalhar para isso, nós temos que construir isso. Não vai ser no estalar
de dedos que as coisas acontecem. E eu vejo que a equipe está evoluindo. Muito bem, o nosso repórter André Salles já está com a gente aqui no estúdio para comentar essa partida. Eu quero saber de você, concorda com o Micali? O Atlético, a equipe estão evoluindo? Difícil dizer, viu? Acho que até ontem o Atlético, no sábado, na verdade, o Atlético fez uma boa partida quando estava 11 contra 11. Aí quando ficou 11 contra 10, 11 contra 9, o Atlético acabou tendo algumas dificuldades. Há de se ressaltar que o Palmeiras tem uma boa equipe, mas foi um resultado muito ruim. Acho que as substituições atrapalharam um pouco e um velho problema no Atlético. Quando se precisa pressionar, fazer os gols, começa muita bola alçada na área, principalmente do bico da área. E aí, realmente, é difícil marcar o gol. Aí bagunça tudo. Bom, por outro lado, aqui em Minas, o que nós tivemos também? O outro time, o Cruzeiro, que jogou nesse final de semana e venceu. E se mantém no G6, ou seja, ele volta para o grupo dos melhores times e podendo aí claramente disputar a Libertadores no ano que vem. A rodada foi muito boa para a Raposa, né, André? Ótima, Inácia. Assim, se a gente for pegar todos os postulantes ao G6, e são muitos, apenas o Vasco e o Botafogo foram equipes que venceram. Estão ali bem próximos ao Cruzeiro. O resto, todo mundo ou empatou ou perdeu. A gente estava falando do Atlético, o Atlético empatou. Então, para o Cruzeiro, a gente está vendo aí o segundo gol, inclusive, do Raniel, jogador que foi muito bem na partida. Para a equipe do Cruzeiro, foi uma rodada excelente. Se consolida um pouco mais no G6, tem uma partida agora contra o Bahia em casa. Se vencer também vai ter uma situação muito boa, mas não pode relaxar. Tem aquela história de Copa do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro dividir a atenção, né? Não dá para dividir a atenção, né? No Campeonato Brasileiro você tem que ir com força máxima sempre, ou pelo menos poupar poucos jogadores, e nisso o Cruzeiro tem que ir bem. Próximo jogo de Atlético e Cruzeiro, rapidinho. Cruzeiro contra o Bahia e o Atlético contra o Avaí aí fora de casa. Na quarta, não? No final de semana? Não, final de semana. Final de semana os dois. Então tem tempo para treinar. Obrigada, André. Exato, obrigado. Tem um provérbio chinês que diz que crise é oportunidade. Pois é, com essa pegada, mas num tom próprio e bem brasileiro, que o nosso comentarista Pachecão, o professor de física mais famoso do país, nos provoca a parar de reclamar e partir para ação. É para você começar bem a semana. Meus queridos, lembrem-se sempre, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. A crise é o que motiva a criação de soluções que fazem o mundo avançar. Um provérbio chinês, rapaz, afirma: quanto maior o caos, mais próxima está a solução. Se um problema não tem solução, aumente a complexidade dele. O que esses pensamentos de fato significam? Simplesmente que um dos benefícios da crise é que ela permite ir além. De repente, tomamos consciência de problemas que já existiam, mas ainda não tinham vindo à luz. E isso também se aplica à nossa vida pessoal. Depois que somos demitidos, ou depois que nos divorciamos, ou vemos um empreendimento nosso falir, é que conseguimos enxergar claramente quais foram nossas falhas no trabalho, no casamento ou nos negócios. É uma lição muito difícil, mas se dermos atenção à autocrítica, jamais repetiremos nossos erros. Diante de uma crise, jamais reclame, pois é do desconforto da presença de um grão de areia em seu interior que uma ostra gera uma pérola. É da experiência de quase morte, de seu flagelo frente às severidades do frio e da seca, que vem a beleza dos ipês. A planta entende a crise como sinal de que seu fim está próximo e, como resposta, busca produzir o máximo de sementes para deixar descendentes. Sejamos como os ipês. Floresça, irmãozinho, onde estiver plantado, e em momentos de crise, dê o seu máximo. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E veja a seguir, Conexão Empresarial discute a situação econômica do país. E o ânimo parece estar melhor ali entre os empresários. Será que o pior da nossa economia já passou? A gente te conta os detalhes a seguir. A economia está reagindo e o pior já passou. Essa foi a mensagem do Conexão Empresarial, evento realizado pelo Grupo VB Comunicação com o apoio do Grupo Bandeirantes Minas na manhã de hoje. Realizado na sede da VB Comunicação em Nova Lima, a 7ª edição do Conexão Empresarial em 2017 reuniu diversos empresários e autoridades de Belo Horizonte e Minas Gerais para tratar de assuntos de grande interesse, como política e principalmente a situação econômica do Brasil. É uma satisfação, um orgulho muito grande para a VB Comunicação poder produzir o Conexão Empresarial, poder participar de maneira efetiva do desenvolvimento, das tratativas do nosso Estado de maneira geral. Isso escutando pessoas de alta credibilidade, de reconhecimento em cada segmento. A convidada foi Zeina Latif, doutora em Economia pela USP. Ela palestrou sobre reflexões sobre o quadro econômico e seus desafios.
De acordo com o diretor da VB Comunicação, os debates realizados no Conexão Empresarial mostram uma melhora na realidade do Brasil. Eu acredito que as pessoas estão tendo essa percepção, mesmo que mínima, de alguma melhora. E é isso que a gente tem que acreditar, que nós estamos, de alguma maneira, nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando o estágio péssimo que o Brasil chegou, economicamente falando, e esperamos que no próximo ano aí a gente tenha um cenário e um Brasil melhor. Esperamos também, claro. É isso aí, Gustavo. Bom, e eu termino o nosso jornal, já está quase no finzinho, te fazendo um convite para você se comunicar conosco, dando sugestões de pauta pelo Band Zap. O nosso número é o 997727663. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência por hoje, mas eu quero contar com você amanhã. Tenha uma ótima semana, a gente se encontra. Boa noite.